Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos começar nosso culto de oração aqui na Igreja Batista Regular Vida e Paz. Para começar, cantamos o hino número 289. 289, não temerei. Vamos cantar a primeira estrofe e depois oramos. 289, não temerei com Cristo. Abençoa esse tempo, que cada um de nós seja disposto a preparar nossos corações para receber a Tua Palavra. Esteja com Teu servo, o pastor Robert, para nos ensinar. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. O próximo hino que vamos cantar, e último, número 236. 236, que nos fala da segurança da salvação. Nós estamos seguros em Cristo. 236. Não me deixa
obrigado, irmãos, por cantar. Agora vamos ter a pregação, pastor. Obrigado, irmão. Boa noite. Temos um bom número aqui hoje à noite. Nós estamos ainda lendo nossa declaração doutrinária, mais para os nossos membros, mas para qualquer pessoa também que está interessado e assistindo nossos cultos. Temos, semana passada, vimos o céu, estamos chegando ao fim, né? Faz algumas semanas que estamos nas últimas coisas. Vimos arrebatamento da igreja, vimos período da tribulação, tribunal de Cristo, retorno corporal de Jesus Cristo, o milênio, julgamento do grande trono branco e semana passada o céu. Hoje à noite veremos o lago do fogo, o lago de fogo. E semana que vem o nosso irmão Roaz vai trazer a vida cristã. Então assim podemos saber onde estamos e o que haverá, né? E então estamos no lago de fogo. Nós não estamos no lago de fogo, nós estamos no estudo acerca do lago de fogo, né? Nossa declaração doutrinária diz: cremos que o lago de fogo é um lugar preparado para o castigo eterno dos perdidos. É um juízo eterno caracterizado por dores literais, consciência plena, inteira posse de memória e sem conforto ou qualquer possibilidade de fuga. E os versículos que nós temos aqui são Mateus 13, versículos 36 a 43, capítulo 25, versículos 41 e 46, João 5, versículos 25 e 29, Lucas 16, 19 a 21 e Apocalipse, capítulo 20, 11 a 15. Vamos primeiro para Mateus capítulo 13, para vermos o que está no livro, no Evangelho de Mateus capítulo 13 de Mateus, e veremos versículos 36 a 43. Mateus 13, versículos 36 a 43. E nós lemos: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram a ele seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo
e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estar reunido aqui, em que podemos também estudar a tua palavra, Pai. Pedimos que nos dá entendimento, que esteja comigo, que eu possa esclarecer as dúvidas e podemos ver o sentido da tua palavra. Nós pedimos isto, Pai, no nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Essa porção nos identifica para nós o tempo que esse vai ocorrer, né? Porque ele diz: e ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os campos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Então já está mais um versículo 40, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Então, no fim deste mundo, então depois do milênio, que isso ocorrerá. E veremos então esse fornalho, esse fogo, que nós estamos chamando lago de fogo, né? Agora, muitas vezes a gente confunde lago de fogo com inferno, né? Então, sim, de vez em quando a palavra inferno pode referir ao lago de fogo, mas geralmente não. Então, vamos esclarecer o que o lago de fogo não é. O lago de fogo não é o inferno, pois o inferno não é lugar eterno. E veremos isto. Qual o seu pensamento, ou qual a primeira coisa que vem na sua mente quando você escuta a palavra inferno? A maioria das pessoas talvez pensam no inferno como o destino final dos incrédulos. Para as outras pessoas é o lugar que pode ou não existir, mas lá no profundo dos seus corações, essas pessoas que não têm certeza ou que negam a existência do inferno e tudo, né? Lá no profundo dos seus corações eles não querem chegar lá. E sendo que essas pessoas têm um certo medo, não querem nem pensar do assunto. Mas facilmente usa a expressão como um palavrão. Existem 3 palavras na língua grega que, traduzidas, referem-se à mesma palavra inferno na língua portuguesa. 3 palavras gregas. Primeiro, Tartaros. Em segundo lugar, Hades, que no hebraico, no Velho Testamento, é Sheol. E o terceiro é Guiena. Tartaros é um substantivo grego, né? Tartaros. Realmente não ocorre no Novo Testamento, mas é o verbo que é visto. É tartarou, que ocorre apenas uma vez. Em 2 Pedro, capítulo 2, e vamos lá, 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Aqui nesse capítulo, Pedro está nos advertindo acerca de falsos mestres e enganadores. Então, em versículo 4,
Então ele escreve: porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Aqui, tartarou, que é um verbo, é traduzido inferno, como se fosse substantivo. Esta palavra é a palavra menos conhecida. Os indivíduos referidos aqui nesse trecho não são seres humanos, mas um certo quantia de anjos que pecaram no passado e algum momento no passado foram todos encarcerados esperando o juízo. A palavra quer dizer em confinidade ou encarcerado. Então, estes anjos pecadores, né, que pecaram, nós não sabemos com toda certeza qual o pecado que este certo número de anjos fizeram, mas fizeram algo tão ruim que Deus pegou imediatamente. E desde então eles estão encarcerados, esperando juízo. Então a palavra tartaros, né? A segunda palavra hebraica, grega, é Hades. E Hades aparece 10 vezes no Novo Testamento. 3 escritores usaram esta palavra Hades. Em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 23, nós lemos aqui, começando com o versículo 20, Cristo está amaldiçoando as cidades incrédulas, como Corazim e Betsaida. Então, em versículo 23, ele diz: e tu, Cafarnaum, que fostes erguida até o céu, serás abatida até ao Hades, inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Cafarnaum é a cidade onde o Senhor Jesus Cristo fez sua habitação. Sim, ele foi criado na cidade de Nazaré. Nasceu em Belém, mas quando encontramos nesses 3 anos do ministério dele, sua cidade, quer dizer, onde ele morava, é Cafarnaum. E com certeza ele visitou as sinagogas lá, especialmente o mais importante que existe até hoje. Os restos, pode ir para Israel, chegar no local de Cafarnaum, não é cidade habitada, é só ruínas, e como Cristo profetizou, ninguém mora lá. Mas podemos também ir para capítulo 16 de Mateus, versículo 18. Capítulo 16, versículo 18. Diz aqui: e também eu te digo que tu és Pedro. Agora ele está falando com Pedro, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele está fazendo um jogo de palavras aqui, referindo a si mesmo como pedra, uma maior pedra, porque Pedro quer dizer uma pedra pequena. Então ele diz: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno
não prevalecerão contra ela, a igreja. Também podemos ir para Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Temos visto agora 2 versículos. Agora vamos para Lucas, capítulo 10. E veremos para versículo 15. E de novo ele está aqui falando sobre Cafarnaum. E provavelmente era a mesma ocasião. E tu, Cafarnaum, que foste levantada até o céu, até ao inferno, serás abatida. Por que Cafarnaum foi elevada? Tem alguém que quer chutar? Eu já dei uma dica. Jesus morava lá. Ele escolheu essa cidade. E como ele diz, nós vimos em Mateus, ele tem feito muitos prodígios, muitos milagres. Agora vamos para capítulo 16. Capítulo 16. Capítulo 16, versículo 23. Aqui, mais tarde nós vamos ler entrar mais detalhes, mas eu vou ler apenas o versículo 23 no momento. Versículo 23. E no inferno, o rico ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lázaro, lembra, era aquele pobre mendigo que morreu, e o rico também. Vejo que essa conta aqui não é parábola. Por quê? Porque Jesus mencionou o nome de uma pessoa. Nas parábolas nunca é mencionado nenhuma pessoa, nenhum nome. Mas aqui ele refere a um certo mendigo, Lázaro. Também podemos ir para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Veremos versículo 27. Aqui, Pedro estará citando de Salmo 16. Versículo 27, capítulo 2. Pois não deixarás a minha alma no Sheol, ou então Hades, na língua grega. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Versículo 31. E antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem na sua carne viu a corrupção. E vamos para o Evangelho de João. João, aliás, não João, mas é ele que escreveu. Vamos para Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. E nós lemos: e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. O Senhor Jesus Cristo. E tenho as chaves da morte e do inferno. João escreveu isso chegando ao fim da sua própria vida. E ele declara que é Cristo que tem as chaves do inferno e não Pedro. Vamos para capítulo 6. Capítulo 6, versículo 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno, Hades, o seguiu, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. Como é que a morte seguiu esse cavaleiro no cavalo amarelo? É porque ele está matando muita gente. E são incrédulos, e em seguida vão para o inferno.
capítulo 20. Agora, capítulo 20, versículos 13 e 14. Nós lemos. Aí, aqui estamos na cena, começando com o versículo 11, do juízo final, o grande trono branco. E em versículo 13 nós lemos: E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Temos que lembrar que todas essas pessoas estão sendo ressurretos. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, aqui é a palavra Hades e todos os versículos mencionados que mencionam esse local na Bíblia. No dicionário acerca de inferno, encontramos, primeiro, lugar subterrâneo, onde estão as almas dos mortos. 2, para os cristãos, lugar em que as almas pecadoras se encontram após a morte, submetidas a penas eternas. Agora posso concordar com a primeira parte, mas a segunda parte eu estou precisando, eu espero mais detalhes, né? Porque como nós vimos, veremos, como eu disse, como veremos, o inferno não é um lugar eterno. Então, aqui não estão submetidos a penas eternas ainda. E o terceiro definição no dicionário diz: extremo sofrimento infligido por certas circunstâncias, sentimentos ou pessoas, martírio e tormento. Porque essa palavra de vez em quando tem referência a pessoas vivas que têm problemas na vida, né? Bom, podemos dizer que o inferno é o estado intermediário, quer dizer, temporário, entre a morte e o juízo futuro, o grande trono branco, que cada ímpio enfrentará. Estudando o contexto de cada passagem, obteremos informações sobre o Hades, mas encontramos mais informações no livro de Lucas, capítulo 16. Então, vamos voltar para Lucas agora e veremos esse trecho inteiro. Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. E veremos o que Jesus está nos ensinando. Diz aqui, Cristo falando, Lucas que registrou: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, do rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro. Ele reconheceu Lázaro. E manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão:
Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então, nós podemos entender aqui que quando a alma de alguém, quando alguma pessoa morresse antes do tempo de Cristo, todas as pessoas, as almas, foram para Hades, ou em hebraico Sheol. Todas as almas foram lá. Mas lá houve uma divisão, houve 2 compartimentos e um grande abismo no meio. Um lado, o seio de Abraão, onde não houve fogo. E parece que tinha água. Nesse lado, era um lado de tormento. O incrédulo vinha nesse lado. O justo, que cria em Deus, foi nesse lado. E não houve meio para alguém atravessar de um lado, nem de um do outro, né? Então o rico diz: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que alguém dos mortos ressuscite. Notou uma coisa interessante? Em versículos 23 a 28, o rico pensava que podia prevenir aos seus irmãos de chegar naquele lugar. Ele estava preocupado com isso. O rico também tentou persuadir a Abraão de mandar Lázaro ir ter com seus irmãos. E lembra a resposta? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. O rico estava em extremo tormento. Enfim, Hades é o lugar temporário dos incrédulos mortos. Voltando agora para Apocalipse capítulo 20, que lemos antes disso, mas vamos voltar lá para pegar a cena mais clara. Apocalipse capítulo 20, e nós vamos ler agora versículos 11 a 14. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que o é da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Entendemos daqui que há um livro sobre cada pessoa escrito. Desde nascer até morrer, está anotado todas as suas obras. Todas as coisas.
E incluído com isso os pontos de tempo em que foi encarado com a necessidade de aceitar Cristo e negou. E vamos pensar também dos outros que chegou a certa hora, né, ele é pecador e de repente ele entenda que Cristo morreu por ele. Em vez de rejeitar a obra de Cristo, ele veja, eu não posso me salvar, não posso me justificar. Ele é injusto. O injusto não pode se justificar. Então ele aceita a justiça de Cristo. É salvo. Sendo salvo, então ele não comparece aqui. Nesses versículos 11 a 15, encontramos apenas os injustos, que foram ressurretos para enfrentar a segunda morte. Vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, estes livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar, os mortos, que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Então, todas essas pessoas foram ressurretos e comparecem perante Deus por esse juízo. E depois de pronunciado a sentença, a pena, diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Deus chama cada pessoa, né? Fulano de tal, e ele chega. Então vai abrindo o livro e vai lendo tudo. Negou, injusto, incrédulo, tudo. Vamos ver o outro livro, o livro da vida, a prova. Não consta fulano de tal. Lançado no lago de fogo. Hades, nós lemos aqui, será lançado no lago de fogo depois do juízo do grande trono branco. Nós vimos que todos que estavam no inferno, Hades, saíram do Hades. Aqui. E Hades e todas essas pessoas serão julgados no lago de fogo. Não podemos dizer que Hades é o lugar final, ou o destino final daquele que rejeitou a Cristo, mas que é o lugar de tormento, de tormenta, né? É o lugar de tormento para todos os incrédulos, até que sejam ressurretos para ficar diante de Deus no grande trono branco, onde Deus fará juízo. Agora, essa é a palavra Hades. Agora vamos passar para a palavra Gehenna. A terceira palavra, traduzido inferno. E esse se encontra 12 vezes no Novo Testamento, sendo usado por 4 escritores. Veremos Mateus primeiro. Vamos para Mateus capítulo 5. Mateus 5, versículo 22. E nós lemos: aqui nesse trecho, estamos no sermão da montanha, as bem-aventuranças, nesse capítulo, e que Jesus veio para cumprir a lei. Versículo 22, ele diz: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolherizar contra seu irmão, será réu de juízo.
E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe dizer louco, será réu do fogo do inferno. Versículo 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no fogo, no inferno. Diz inferno. Versículo 30. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, essa é a palavra Guiena, né? E veremos que esse está referindo mais do lago de fogo. Capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Eu quero ler versículo... capítulo 10, versículo 28. Versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Agora diz aqui a alma e o corpo. Nós sabemos que no inferno, Hades não tem corpo. Mesmo que o rico estava consciente de todos os seus sentidos. Estava podia ver, estava com sede. Mas sabemos que o corpo foi sepultado. E ainda está esperando para a ressurreição. A segunda ressurreição e a segunda morte. Agora vamos para capítulo 18. Capítulo 18, versículo 9. Tocando no mesmo assunto. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Agora vamos pular para capítulo 23. Capítulo 23, para o próximo uso dessa palavra Guiena, versículo 15. Aqui os escribas e os fariseus estão sendo censurados por Cristo. Versículo 15, nós lemos: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Interessante como ele diz aqui. Agora versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Podemos entender que a maioria dos religiosos no tempo de Cristo, pelo menos os que estavam vivos naquele tempo, estavam incluindo no futuro juízo. Vamos para Marcos, vimos Mateus, agora vamos para o livro de Marcos, Marcos capítulo 9, Marcos 9, vamos ver versículo 43. E novamente Jesus está dizendo: e se a tua mão te escandalizar,
corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Agora nós estamos pegando mais detalhes sobre, vamos dizer, o inferno eterno, para usar a palavra inferno. Ou então, o lago de fogo é eterno. Veremos também versículo 45. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Versículo 47. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Então aqui a palavra inferno não é a palavra Hades, é a palavra Guiena. Agora vamos para Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Lucas 12. Veremos versículo 5. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. E, para o último, vamos para Tiago. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Veremos versículo 6. Tiago 3, versículo 6. E Tiago escreve aqui: a língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e a inflamada do inferno. No Novo Testamento, o fogo é referido aqui nesses versículos a Guiena como uma de suas características. 11 vezes é usado nos evangelhos pelo Senhor Jesus Cristo. De onde originou esta palavra Guiena? Realmente é uma palavra hebraica. Esta palavra tem sua origem no lugar ao sul-leste de Jerusalém, onde há um lugar pelo nome de Vale de Enom. Se vocês querem dar uma olhada na foto ali de Jerusalém, nós estamos olhando o lado leste naquela foto, tá? Agora, à sua esquerda é o sul. Então, o vale terminou ali. Então, indo fora da foto, há esse grande vale. Eu tenho ido lá, tenho visto. Vamos para Josué capítulo 15. Então, realmente o vale está fora dessa foto, né? Mas dá para ter uma ideia mais ou menos um pouco de onde que está em relação à cidade. Josué capítulo 15. Capítulo 15, e versículo 8, nós lemos. Aqui está sendo dado os termos, os limites das heranças.
E nesse capítulo está falando sobre a herança da tribo de Judá. Da tribo de Judá. Em versículo 15, aliás, versículo 8 do capítulo 15 diz: e este termo sobe pelo vale do filho de Enom, do lado sul de Jebuseus. Este é Jerusalém. E sobe este termo até o cume do monte que está diante do vale de Enom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado do norte. Então lembra, na foto lá estamos vendo o lado leste. E no canto à esquerda, e fora da foto, já é a parte sul da cidade. E esse vale vai até o lado oeste da cidade. O vale tem uma curva, tá? E vai até um ponto no outro lado da cidade. Então, Guienon quer dizer vale de Enom. Vale do Enom. Nos tempos do Velho Testamento, muitas crianças foram sacrificadas aos ídolos neste vale, pelos próprios reis de Judá. Veremos Segunda Crônicas, porque houve reis idólatras. Segunda Crônicas, capítulo 33. Segunda Crônicas, capítulo 33. Vários reis. Quando você faça a sua leitura, quando chegar no livro de Crônicas, vai encontrar esses reis, também nos livros dos reis. Quando está falando sobre os reis de Judá, vai encontrar então vários reis idólatras que não seguiram seu pai Davi. Então, capítulo 33, versículos 1 a 6, nós lemos: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos de Ezequias, seu pai, tinha derrubado, e levantou altares aos Baalins, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e os serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. Que horrível. Versículo 6. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Enom, Guiana, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Vamos para Jeremias capítulo 7, rapidamente. Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7. E veremos versículo 31, lendo. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Hernon, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Aqui, Jeremias está escrevendo realmente as palavras do Senhor Deus,
falando acerca dos filhos de Judá e incluindo esses reis como Manassés que fizeram tudo isso. Quando a nação voltou da Babilônia, o local passou a ser o lugar onde se jogava o lixo da cidade. Corpos de animais mortos, criminosos que não foram sepultados. E para acabar com todos esses lixos, houve continuamente ali um fogo que nunca se apagava, com o nome de fogo de Guieno. Estar nesse lugar era um tormento excruciante que nem na mente humana poderia imaginar. Então, nós sabemos pela história, né? Esse vale ficou o lugar onde as pessoas, chegando, né, para se livrar do lixo, não tinha lixeiros que vinham com caminhões naquele tempo, então em carrinhos chegava até o ponto desse vale e caiu. E lá embaixo já estava fogo. E sempre estava sendo alimentado com todos os lixos sendo jogados diariamente lá. Cristo usou esse lugar bem conhecido com seus vermes, fogos e lixo para ensinar acerca de um lugar desconhecido. Ou seja, o destino final dos que o rejeitaram como Salvador. Em Marcos, capítulo 9, 42 a 50, Cristo enfatizou que é melhor perder as coisas mais preciosas desta vida do que ser lançado com elas no inferno, Guiena. Então chegamos agora para a palavra lago de fogo, referido com esse nome em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15, que já temos lido. Nestes versículos fala do juízo do grande trono branco. Também vimos aqui que a morte, versículo 13, onde o corpo foi, e o Hades, inferno temporário das almas dos injustos, estes também darão os mortos que neles estão. Os incrédulos ressurretos vão comparecer diante de Deus no grande trono branco, onde serão julgados através das suas obras. O grande trono branco não é um juízo para salvação. Não é para determinar se talvez essa pessoa é salva. É só provando que nenhum desses é salvo. Foi lido os seus livros. Se uma pessoa tinha aceitado Cristo, o livro teria sido retirado já. No dia que você aceitou Cristo, o livro com teu nome foi retirado, separado de todos esses. Por quê? Porque Cristo Jesus pagou sua pena em seu lugar. E você foi salvo. Então o crente não vai comparecer perante o grande trono branco. Apenas os não salvos serão ressurretos, os injustos de todo o tempo. Vai ser lido o seu livro, baixado a pena. Mas, para prova final, vai procurar o nome do fulano de tal. Não consta no livro da vida. Esse juízo é para determinar o grau de punição que o incrédulo irá enfrentar durante seu estado sem fim de existência. Depois do seu julgamento, estes descrentes serão jogados no lago de fogo. Este é o lugar que Cristo se referiu quando falou do fogo do inferno, o fogo de Guieno. Os descrentes nunca serão consumidos ou aniquilados no lago de fogo. Lembra? É um fogo eterno. Esse fato é visto por fazer uma comparação com Apocalipse 19, 20 e capítulo 20, versículo 10. Vamos ver isso. Apocalipse, capítulo 19,
Apocalipse capítulo 19, e veremos que Satanás não será a primeira ser lançado no lago de fogo. Versículo 20 do capítulo 19, nós lemos: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dele fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Nós não temos tempo para entrar em todos os detalhes aqui, mas podemos ver que no fim do milênio, quando Satanás tenta fazer o seu último rebelião, aproveitando dessas duas pessoas, a besta e o falso profeta, esses dois estão jogados no lago de fogo, e logo nós lemos que o diabo é lançado onde? No abismo por 1000 anos. Agora, quando chegamos ao capítulo 20, versículo 10, nós lemos: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Ainda estão vivos. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então, essas duas, antes do começo do reino milenar de Cristo, duas pessoas conhecidas como a besta e o falso profeta serão julgados no lago de fogo, e depois do reino de 1000 anos de Cristo, Satanás será julgado também nesse lago de fogo. E Satanás vai chegar onde a besta e o falso profeta foram lançados 1000 anos antes desse tempo, em capítulo 20, versículo 10. O castigo do incrédulo por rejeitar Cristo será eterno. Em Mateus capítulo 25, Mateus 25, esse será o nosso último versículo. Mateus capítulo 25, versículo 46. Aqui nós encontramos o julgamento das nações. E no fim de toda essa explicação, e não temos tempo para entrar, já estou bem... Versículo 45. Nós lemos: Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim. É Cristo falando. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então o castigo do incrédulo por rejeitar Cristo será eterno. Um castigo eterno. E por esta razão, Guiena e não Tartaros, nem Hades, refere-se ao inferno eterno, o lago de fogo. Né? E encontramos várias outras referências: o fornalha de fogo, fogo eterno, tormento eterno e lago de fogo. Tudo isso é Guiena, ou lago de fogo. Então, esse é nosso estudo para hoje à noite. Lembra, semana que vem veremos a vida cristã por nosso irmão Coas.
Que Deus abençoe.